Bom dia, meus amigos, meus camaradas. Pessoal, entrando em peso, assim, a última aula, né, velho? Todo mundo animado. Hello, Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem, João Pedro? Vai ligando a câmera aí, velho. Vai ligando a câmera. Agora acabou a latência, né, velho? Acabou a latência, né? Como eu expliquei para vocês, aqui é o ambiente de eu ficar. Contudo, a minha filha dá aula de piano aqui de manhã, cara. Deixa eu mostrar aqui o piano. Aqui, ó. Então, aí ela dá aula de manhã, né? Ela usa o instrumento para ela dar aula, né? Ela que é acadêmica de música, ela se vira com isso aí. Porque aqui em casa é assim, irmão. Todo mundo trabalha, entendeu? Professor, Pois não, velho. esse negócio de aula de piano aí me lembrou uma história. Pode falar. Basicamente assim, depois que Mozart foi enterrado, as pessoas que iam lá no cemitério dele diziam que conseguiam ouvir acho que a sétima, oitava, não lembro, acho que a oitava sinfonia dele ao contrário. Aí ficava com esse negócio que, meu Deus, acho que é música ao contrário, tá? Aí até que alguém chegou lá e falou, não, gente, é que Mozart tá decompondo. Mozart tá decompondo, meu Deus do céu. Excelente. Muito bom, muito bom, muito bom. Mozart tá decompondo. Muito bom, muito bom. Também gostei, Henrique. Também gostei. Muito bom, velho. Excelente. É isso aí. Com todo bom humor, a Emanuele tá desanimada. Não tá desanimada, não, porque agora é a aula do indizível, velho. Então agora não tem como desanimar. Eu que falei um pouquinho, né? Resolvi alguns exercícios. Vamos resolver de novo? Pega a apostila. Vamos resolver exercícios? Resolvendo exercício que a gente aprende, tá? Então vamos lá, corrigindo a tarefa. Deixa eu abrir aqui o famoso aqui, como é que é o nome aqui? Negócio aqui, o livro online aqui. Deixa eu abrir aqui o livro online aqui. Mas abre lá, na página 107, 108, né? Não, 115, 123, isso mesmo. 123, nós fizemos aqui até o exercício 2. Vamos corrigir na tarefa já, porque senão não dá tempo, né? O tempo aqui é coisa pequena, coisa rápida, né? Então, vamos direto para o praticando, tá? Direto para o praticando, começa assim. Aos principais da Bahia, chamados os caramurus, tá? Página 123 da apostila. A coisa como ver um paiaiá, tá? A coisa como ver um paiaiá. Muito prezado de ser caramuru. Descontente de sangue tatu, cujo torpe idioma é copebá. Copebá. Copebá, a língua feminina é carimá. Muqueca, pititinga, caruru. Tá? Pititinga, caruru. Mingau de puba, vinho de caju, pisando num pilão de pirajá. A masculina é o aracobé, cuja filha Cobé, com um branco pai, dormiu no promontório do Passé. O branco é o maral que veio aqui. Ele ainda, Índia de Maré, Cabepá, Aricobé, Cobé, pai, tá? O poema de Gregório de Matos, Poemas Escolhidos, tá bom? Diz a questão, lá na questão 1, tá? Ele começa assim. Considere o soneto. Alguém está falando? Alguém pergunta? Pode perguntar. Quem pergunta? Alguém pergunta? Deixa eu ver aqui. Alguns comentários. Deixa eu ver aqui. Isso, assisti o Neymar, sim. Mas vamos para aula, velho. Vamos para aula. O que é a literatura, mano? É a tentativa de dizer o indizível. Meu Deus do céu. Essas rimas parecem Lucas inutilismo dizendo trap. Ô, louco. Vamos lá. Faz comigo aqui. Vamos para a questão. A questão diz o seguinte, cara. Diz assim. Me acompanha aí na sua apostila, tá? Ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai fazendo alguns glossários, né? O que é paiaiá, é pajé. Cabepá, dialeto da tribo Cabé, que habitava as cercanias da cidade. Carimá, bolo feito de mandioca, tá? E assim por diante. Tem ali um pequeno glossário. Considere o soneto para analisar as afirmativas abaixo, tá? Então, ele vai fazer determinadas afirmativas. Vamos ver? O soneto possui características marcantes do uso de termos das línguas indígenas. Precisa ser o Einstein, né? Para ver isso aí, né?
De um lado, a inserção do Lexo Tupi metaforiza uma linha constitutiva da cultura brasileira, resgatando a presença do índio. Do outro, o eixo alto versus baixo, que desmascara a figura do caramuru mestiço. Então, neste caso, sim, ele contrapõe. Por que que tem que contrapor? Porque o barroco é a linguagem da contraposição. Então, existe o alto versus o baixo. Como é o alto versus o baixo? O branco em detrimento da cultura colonizada, que foi a cultura do índio. Fechou? Muito bem, excelente. Olha o 2. O soneto obedece ao molde europeu no tocante à forma, mas amplia sua configuração ao inserir o universo linguístico pertencente ao nativo. Com esse recurso, o efeito do poema tira as amarras da seriedade para estabelecer um vínculo principal da sátira gregoriana no que lhe compete a agressão às instituições, aos seus representantes pelo viés lúdico, tocando a convenção pela contestação. Então, aqui eu tenho a presença desse Gregório de Matos, na sua obra satírica, em que ele vai ridicularizar não só o homem branco, mas também toda essa colonização feita pelo português, tá? Então, a 2 também está correta. Está correta a 1, está correta a 2. 3. As expressões descendente de sangue tatu, cujo torpe idioma é cabepá, assume a duplicidade da função em seu significado, por estarem indissoluvelmente ligados aos elementos caracterizadores de ambas as culturas. O fidalgo possui sangue de tatu e o idioma é torpe, é cabepá. Correto também. Então, de novo, eu tenho uma justa posição. Justapõe-se tanto o elemento do branco quanto o elemento do índio. Então, o barroco fazendo uso dessas suas transposições. Correto, cara. 4. O último verso revela a verdadeira origem dos principais da Bahia, tá? Está na nobreza de sangue azul dos europeus. Como se pode notar o nome Paiaiá, representante nato do sangue indígena, não é colocado entre os que nomeiam simbolicamente os descendentes. Então, no caso aqui, ele faz uma alusão aqui ao elemento que não está presente, tá? Então, aqui ele dá uma enrolada. O 1, o 2 e o 3 estão corretos. Então, tem alternativa para isso? Deixa eu ver. 1, 2 e 3 corretos. Tem. Letra D. Isso mesmo. Letra D. Fechou? Essa foi a tarefa. Vamos lá? Mais um pouquinho? Olha só, cara, o sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as armas da Holanda. Como eu me gastei, né, antes do intervalo, falei para vocês a respeito, né, da invasão holandesa e como o padre Antônio Vieira era como é que eu vou dizer? Como ele promove em seus sermões a reação do povo da colônia em detrimento à invasão holandesa. Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as armas, né, no caso, ou as da Holanda. Vamos lá? Pede razão Jó a Deus, e tem muita razão de o pedir, responde por ele o mesmo santo que o arguiu, né, o santo que o perguntou, porque se é condição de Deus usar de misericórdia, e é grande o não vulgar a glória que adquire em perdoar pecados, que razão tem, ou pode dar bastante, de os não perdoar? O mesmo Jó tinha já declarado a força deste seu argumento nas palavras antecedentes, com energia para Deus muito forte. Aí ele dá o latim, como se dissera: se eu fiz, Senhor, como homem em pecar, que razão tendes vós para não fazer como Deus em me perdoar? Ainda e quis dizer mais, de novo, outro latim: pequei, que mais vos posso fazer? E que fizeste vós, Jó, a Deus em pecar? Não lhe fiz pouco, porque lhe dei ocasião a me perdoar. E perdoando-me, ganhar muita glória. Eu dever-lhe-ei a ele, como a coisa, a graça que me fizer, e ele dever-me-á a mim, como ocasião, a glória que alcançar. Então, um fragmento do sermão. E daí o que acontece? Aí eu tenho o famoso soneto de Gregório de Matos, que de uma certa forma reproduz
parte desse sermão de Padre Antônio Vieira. Dá uma olhada aqui. Pequei, Senhor. Já li esse poema com vocês em outra ocasião, vou ler de novo. Mas não porque hei pecado, da vossa piedade me despido, porque quanto mais tenho delinguido, vos tenho a perdoar, mais empenhado. Se basta vos irar tanto um pecado, abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos é ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou o Senhor, a ovelha perdida. Cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Pois bem, ele vai fazer algumas afirmações. Acompanha comigo? Começa assim. Tanto Vieira quanto Gregório dirigem-se a Deus mediante a segunda pessoa do plural, vós e vos. Gregório argumenta que o Senhor está empenhado em perdoá-lo, enquanto Vieira dirige-se a Deus. O que fizestes vós para impedir que Jó seja perdoado? Correto, cara. Os dois argumentos procedem. O número 1 está correto. Vai para o número 2. Padre Vieira vale-se das palavras e do exemplo de Jó, figura do Velho Testamento, para argumentar que o homem abusa da misericórdia divina ao pecar, e que Deus, de acordo com a ocasião e os argumentos fornecidos por Jó, inclina-se para o castigo no lugar do perdão. Correto, cara, o argumento de Padre Antônio Vieira. Terceiro, tanto o Padre Vieira quanto o Gregório de Matos argumentam sobre a misericórdia e a glória divinas, assim como Jó, citado por Vieira, declara que Deus lhe deverá a glória por tê-lo perdoado. Gregório compara essa ovelha desgarrada que, se não for recuperada, pode pôr a perder a glória de Deus. Argumento correto. Todos os argumentos estão corretos. A alternativa correta é a letra E. Fechou? Isso mesmo. Faz o terceiro. Diz assim, sobre o cultismo e o conceptismo. Sempre lembrando, o cultismo é o jogo de palavras e o conceptismo é o jogo de ideias, tá? Então, um é o jogo de palavras e o outro é o jogo de ideias, tá bom? Vamos lá? Sobre o cultismo e o conceptismo, os dois aspectos construtivos do Barroco assinalem a única alternativa incorreta. Essa foi uma questão, né, do objetivo de São Paulo, e eu gosto sempre dessas questões, por quê? Porque daí, para você estudar para a sua prova, que breve virá, o que acontece? Essas questões são ótimas, porque todas as questões estão corretas. Tem uma que está errada. Vamos tentar? Vamos lá, letra A. O cultismo opera através das analogias sensoriais. Por que sensoriais, cara? Porque é físico, é o elemento da palavra. É a junção das palavras grande e baixo, inferno e céu, entendeu? Pecado e virtude, valorizando a identificação dos seres por metáfora. O conceptismo valoriza a atitude intelectual, a argumentação. Então, Vieira vai chegando ao seu ponto de vista a partir do quê? A partir dos seus argumentos. Correto, cara. Agora lembra, todas estão corretas. Você vai procurar errada. Letra B. Cultismo e conceptismo são partes construtivas do Barroco, que não se excluem. É possível localizar no mesmo autor, até no mesmo texto, os dois elementos. Verdade. Por quê? Porque Padre Antônio Vieira, que é um adepto do conceptismo, o que ele faz também? Ele faz jogos de palavras, o que é típico do cultismo. Gregório de Matos, que é adepto do cultismo, o que ele faz? Ele faz o jogo de ideias, que é algo próprio do conceptismo. É verdade. Letra B está correta. Letra C. Cultismo é perceptível no rebuscamento da linguagem, no uso excessivo das figuras de linguagem, pelo abuso de figuras sintáticas, como antíteses, metáforas, sintáticas e sonoras, tá? E muito bem, semânticas, sintáticas e sonoras. O conceptismo valoriza a atitude intelectual, o que se concretiza no discurso pelo empenho de sofismas, eu falei, né, a respeito, né, do silogismo e de paradoxos. Correto, cara. Letra D. Cultismo na Espanha, Portugal e Brasil é também conhecido como gangorismo. E seu mais ardente defensor entre nós foi Padre Antônio Vieira. Não, Padre Antônio Vieira é adepto do conceptismo, tá? Que no sermão da 60ª propõe a primazia da palavra sobre a ideia, tá? Nós encontramos características, mas o Gregório de Matos, ele é adepto do conceptismo, tá?
Aí lembra lá do meu slide, onde eu faço, né, cara, aquela contraposição. Deixa eu levar lá de novo lá, pro meu slide lá, né? Vamos lá, primeiro lado. Esse slide, se não me engano, eu mandei para vocês, né? Acho que eu mandei, né, cara? Mandei ou não mandei? Os slides do barroco que eu fiz. Não sei. Não lembra? Não lembra? Vamos ver aqui. Barroco. Olha aqui. Então, aqui, no barroco aqui, eu tenho aqui a hora que eu falo a respeito do cultismo, que é o Luiz de Góngora, e o conceptismo, que é o Francisco de Quevedo, tá? No caso da questão, ele acerta. O cultismo é o Luiz de Góngora, tá? Mas só chamado de gongorismo. Só que o padre Antônio Vieira é adepto do conceptismo. Por isso que a alternativa está errada. Letra E. Os métodos cultistas mais seguidos por nossos poetas foram os de Góngora e Merini. E o conceptismo de Quevedo foi o que os maiores influentes deixou e o conceptismo de Quevedo foi o que maiores influências deixou em Gregório de Matos. Tá bom, isso mesmo. Então, beleza, então? Então tá massa. Então o errado é a letra D. Vai pro número 4, velho. O número 4 tá assim, ó. O número 4 não fazia parte da tarefa, tá? O número 4 não entrou na tarefa, mas vamos fazer ele aqui, tá bom? Fazer ele aqui pra gente adiantando nossa vida, pra gente ir matando a apostila, tá? Então tá. Faz comigo aqui o número 4. Deixa eu localizar ele aqui, que eu perdi ele aqui. Ah, tá aqui, tá localizado. Então diz assim: com base na leitura integral do sermão do Santo Antônio aos Peitos, aí, claro, aí ia ter que fazer a leitura e tal. É muito comum os sermões serem indicativos da leitura preparatória do vestibular, tá? Esse ano, se não me engano, FUVEST, tá? Havia pedido o sermão. Qual sermão que foi? Eu acho que é esse mesmo, o sermão de Santo Antônio aos Peitos, se não me engano, tá? De Antônio Vieira. Assinale a alternativa correta. Então, bom, aí vale o conteúdo do sermão, por isso que eu não coloquei na tarefa, tá bom? Diz assim, então já faz comigo a letra E. A letra E que faz o comentário correto a respeito do sermão, tá? Como eu não dei o sermão para vocês lerem, então não há motivo para a gente ler a questão. A terra, mesmo infértil, poderia ser melhor cultivada caso houvesse pregadores que soubessem semear a boa palavra. Então ele critica um pouquinho o uso exagerado, né, do cultismo, tá? Que é o jogo de palavras. Por isso que a alternativa correta é a letra E. Ele fala sobre pregadores. Então, de novo a tarefa, ela continua no desenvolvendo habilidades, tá? No exercício 1, 2 e 3. Vamos lá? 1, 2 e 3. Vamos lá. Quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou de redenção dia. Páscoa de flores, dia de alegria, aquele povo foi tão afligido, o dia em que por Deus foi redimido. Ergo sois vós, Senhor Deus da Bainha, pois mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pode ser, senão um verdadeiro Deus, que veio extirpar desta cidade o faraó do povo brasileiro? Fechou? Então essa foi a leitura, tá? Diz assim: com uma elaboração de linguagem, uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta a matemática expressa por... Qual que é a temática que ele expressa, cara? Tá? No caso, a visão cética sobre as relações sociais, não tem nada a ver. Preocupação com a identidade brasileira, também não. Crítica velada à forma de governo vigente. Sim, sabe por quê? Porque ele chama o governo de faraó. E ele compara quando o povo hebreu foi livre do faraó. Então, o povo hebreu teve uma libertação do governo. Então, ele compara os governantes da Bahia, ou melhor, os governantes do Brasil, o pessoal que foi deixado aqui pela coroa portuguesa para administrar, que eles, o que eles fazem? Eles escravizam o povo, eles sugam o povo. E aí, ele faz uma crítica velada ao comparar esses governantes ao faraó. O faraó do povo brasileiro, tá? Por isso que a resposta correta é a letra C. Reflexão sobre os órgãos do cristianismo? Não. Questionamento das práticas pagãs da Bahia? Também não. Vai para o número 2, que foi a tarefa também da semana passada.
eu tenho aqui um Enem, cara. Então, vamos lá, vamos conversar a respeito de Enem, tá? O Enem funciona assim. A minha obrigação, o que que é? É mostrar a sequência das escolas literárias. Então, você vê que a gente está nessa sequência cronológica. A gente começou lá no trovadorismo, Idade Média, depois passamos, né, para passamos para o humanismo, depois o Renascimento, tal. Estamos no Renascimento. O Renascimento no seu primeiro momento, que foi o classicismo, e agora passamos para um segundo momento, que é o momento do Barroco. Então, nós estamos fazendo essa nossa trajetória cronológica. Eu vou até te contar. Passou o Barroco, a gente já fez isso em uma das apostilas, vou fazer de novo. Passou o Barroco, a gente vai para o Arcadismo, que é chamado de neoclassicismo, e aí termina o Renascimento. Aí começa o Romantismo. Romantismo na sua primeira geração, segunda geração, terceira geração. Depois vem aquilo que a gente chama de realismo, depois aquilo que a gente chama de naturalismo, depois aquilo que a gente chama de parnasianismo. Terminou o parnasianismo, vem simbolismo. Ponto, porque daí termina o século XIX. Manão, dessa trajetória que eu fiz para você agora, rápido, do trovadorismo até simbolismo, o Enem, ele cai uma questão, irmão, na vida ou tá na morte. Então, por exemplo, no Enem de 2012, não caiu nenhuma questão de todas essas escolas literárias. Caiu qual? Uma, sobre o Barroco. Aí vem o outro ano, não cai nenhuma dessas escolas literárias. Cai uma sobre parnasianismo. Depois, passa o outro Enem, não cai nenhuma dessas escolas literárias. Só cai um do quinhentismo. Entendeu? Agora, a partir do momento, quando você chegar no estudo do pré-modernismo, aí é diferente. O Enem, ele faz questão, tá bom? De elementos de pré-modernismo, todos os elementos que vêm a partir de 1900. Então, de 1800 até 1900, cai lá no Enem, uma coisa lá, outra aqui, tá? A partir de 1900, aí a incidência é grande. Então, eu tenho aqui um exemplo no Enem de 2012, que eu tenho uma escultura do Aleijadinho, tá? Ela é feita em pedra-sabão, e ela é... O que ela é? Ela é um santo, né? Diz lá. Com contornos assimétricos. Por que assimétricos, cara? Porque a escultura não é bonita como uma escultura, por exemplo, de Michelangelo. Não é o Davi de Michelangelo que você está vendo. Então, o Davi de Michelangelo é uma escultura simétrica. Não, essa tem contornos assimétricos. Por quê? Porque o Barroco se aproxima do feio. Porque o feio, segundo o autor, está mais próximo da humanidade, cheia de defeitos, cheia de pecados. Entendeu? Pois bem, com contornos assimétricos, lembra, o significado da palavra barroco é diamante sem lapidação, diamante em estado bruto, quer dizer, sem a simetria. Então, no barroco, perde-se a simetria. Isso é importante falar, não é? Então, na hora que eu chego no Renascimento, o que eu tenho? Eu tenho o classicismo com elementos assimétricos. Lembra da aula a respeito de medida áurea? Então, é importante eu mostrar. Por quê? Porque a literatura é a manifestação do belo. Isso é um conceito grego. A arte é a manifestação da beleza. Mas com o barroco, que quer levar a preceitos da Idade Média, essa beleza se perde. E é cultuado feio. Por que é cultuado feio? Porque o homem é pecador. O homem é errado. O homem se afastando de Deus, ele tem feições feias. Entende? Então aí eu perco a simetria. Com contornos assimétricos e riqueza de detalhe nas vestes e feições. A escultura barroca no Brasil tem forte influência do rococó europeu. O que é o rococó? Justamente essa arte religiosa, tá? Está apresentada aqui por um dos profetas do pátio do Santuário do Bom Jesus de Matozinho, em Congonhas, Minas Gerais. Esculpido em pedra-sabão por Aleijadinho, profundamente religiosa, a sua obra revela... Então vamos lá? Liberdade? Não. Credibilidade? Não. Simplicidade. Simplicidade em que aspecto? Demonstrando compromisso com a contemplação do divino? Não. Também não. Também não. Simplicidade não. O que ela revela? Personalidade. Por quê? Modelando uma imagem sacra com feições populares. Entendeu? Lembra aquilo que eu falei?
quer trazer o divino. Professor, por que não é simplicidade? A simplicidade não é porque o barroco é extremamente rebuscado. Você lembra? Os altares do barroco, eles são altares adornados a ouro. Então você vê a igreja lá, a igreja que está ao fundo, olha os detalhes ricos. Não, ele passa longe da simplicidade. E ele não tem simplicidade porque ele tem riqueza na vestimenta dele, você está vendo? Ou a riqueza de detalhes. Não, ele passa longe da simplicidade. Por que ele passa na personalidade? Porque essa necessidade de moldar feições populares como se elas fossem divinas. Então ele é um profeta, mas ele não tem aquela cara divina, aquela cara perfeita, não. Ela tem uma cara como se fosse um agricultor, uma pessoa do povo, tá bom? Então, o que há? Há um modelo de uma imagem sacra com feições populares. A resposta correta é a letra D. Fechou? Letra D. Eu vou contar uma coisa. No gabarito, tá errado, tá? O gabarito veio errado. Se você pesquisar no Enem, se você pesquisar como eu fiz, tá? E essa questão é uma questão que eu trabalho com ela há muitos anos, tá? Então, o que acontece? Você vai ver que no Enem vai estar diferente, tá bom? Então, eles erraram lá no gabarito. Acontece, pessoal, acontece, tá bom? O correto é a letra D, tá? Vai lá, faz o 3 aqui comigo, tá? Faz o 3. O 3 diz o seguinte, sermão de Padre Antônio Vieira, tá? Trecho do sermão de Antônio Vieira estabelece uma relação entre a paixão de Cristo e... Vamos tentar? Em um engenho, sois imitadores de Cristo crucificado, porque padeceis em um modo muito semelhante ao que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de 2 madeiros, e a vossa, em um engenho, é de 3. Também ali não faltaram as canas, porque 2 vezes entraram na paixão, uma vez servindo para o centro de escárnio, outra vez para a esponja em que lhe deram o fel. Você lembra disso daí, né? Que deram... Jesus pediu água e usaram uma cana, quer dizer, um caniço, uma cana, um pedaço de pau grandão comprido, para passar vinagre na boca de Jesus. A paixão de Cristo, parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar. E tais são as vossas noites e vossos dias, Cristo despidos e vós despidos. Cristo sem comer, e vós famintos. Cristo em todo maltratado, e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isso se compõe a vossa alimentação, que se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. Então ele fala da vida, né, desse sofrimento, né? Então, vamos tentar ver? Vamos lá, de quem que ele está falando fica mais ou menos óbvio, né? Mas vamos lá? O trecho do sermão de Padre Antônio Vieira estabelece uma relação entre a paixão de Cristo e as atividades comerciais do açúcar? Não. A função de mestres do açúcar durante a safra da cana? Não. O sofrimento dos jesuítas? Não. O papel dos senhores da administração do Egito? Não. O trabalho dos escravos na produção do açúcar. Volto a dizer para vocês. O açúcar naquele tempo, a cana-de-açúcar, era, Manão, o açúcar, ele era vendido a peso de ouro, cara. Então o comércio de açúcar era muito lucrativo. Por isso que valeu a invasão dos holandeses em Pernambuco. Quando os holandeses são expulsos, quem sai primeiro é Maurício de Nassau. Maurício de Nassau sai por alguns impedimentos, fica outro administrador holandês, ele é expulso com a Batalha de Guararapes. Os holandeses, para quebrar o Brasil, eles vão até a América Central, né, no caso, né, até ali o Mar do Caribe, e lá eles estabelecem, tá? Plantação de açúcar muito mais barata que a plantação de açúcar dos portugueses, o que quebra o comércio de açúcar, tá? Só para constar, me deu vontade de falar, tá bom? Então, os escravos são colocados sobremaneira no trabalho do açúcar. Vamos lá, vamos para a última aqui da tarefa, que foi o número... Não, o número 4 não estava na tarefa, cara. Não estava na tarefa. Vamos fazer o seguinte, vamos para a chamada?
Vamos para a chamada, irmão, que é o seguinte, cara, que senão não vai dar tempo e vocês têm aula daqui a pouco. Vamos lá? Vamos lá. Já animou, minha amiga? Você tá desanimado? Pode perguntar. Pode perguntar, Henrique. A gente nem brinca, a gente tem almoço depois, né? Aula não. Ah, é? Será? Deus me livre, claro. É mesmo, cara. É almoço, né, velho? Que é isso? Vamos lá, então. Vou fazer a chamada aqui rapidinho, tá? Deixa eu desfazer a tela aqui, que senão você vai ver o que eu tô fazendo aqui, tá? Isso mesmo. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Vamos lá. Chamada, que é o que interessa. Opa. Aqui. Tá. Isso. Muito bem. Então vamos lá? Faltas. Vamos tirar as faltas. Que dia é hoje? Hoje é dia 3. Isso mesmo. Vamos começar? Primeiro ano A? Primeiro ano A. Fique esperto aí. Fique esperto aí, primeiro ano A. Vamos lá. Vai ser pelo A mesmo? Hã? Como é que é? Pelo A mesmo? Pelo A mesmo, pelo A mesmo. Vamos lá? Vamos lá. Amanda Vitória. Amanda. Aqui, ô louco. Ana Júlia. É injusto, viu? Por quê? Por que você acha isso injusto? Não, professor, continua, pode continuar. É porque você começa pelo A e eles estão putos, porque você tá começando pelo A, e então depois ele tá mais cedo, eles saem mais tarde. Cara, começar pelo A, fazer o quê? Vai lá, Ana Júlia de Didática. Ana Júlia. Aqui. Ô louco. Ana Aqui. Lívia. Ô louco. Ana Gabriele. Não? Beleza. Arthur Boni. Presente. Ótimo. Beatriz Lopes. Beatriz? Não, a Beatriz? Ô louco. Bruno Martim. Aqui. Ô louco, Bruno Martim. Brienne da Silva. Tá? Não, né? Caio Lucas Barroso. Eu. Ô louco. Daniele Valério. Cavalheiro. Aqui. Ô louco. Danilo Freitas. Danilo, você tá aí, velho? Não, né? Beleza. Heloísa. Presente. Ô louco, Heloísa. Fernanda Canto. Aqui. Fernanda Carolina. Não? Faltou. Giovana de Sá Souza. Tá Não? no chat. Ótimo. Giovana de Souza Lima. Aqui, presente. Ótimo. René Faed. Não? Faltou. Igor Monteiro. Não? Faltou. Isabela de Jesus Fernandes. Isabela? Faltou. João André. Faltou. João Pedro de Campos Maia Verrone. Tá no chat. Ô, louco, eu sei que ele tá aí. Júlia Barbosa. Júlia. Aí, ó, fazer chamada. Véio. Júlia, você tá aí? Não? Faltou. Cauã Menezes. Dá um Aqui, salve. professor. Ah, Cauã, que é isso? Lívia Franco. Lívia? Chat. Não? Lívia, você tá aí? Tá no chat. Oh, maravilha. Chat. Luísa Fernandes. Ótimo. Aqui. Marcos Vieira. Eu. Maria Eduarda. Ótimo. Maria Júlia Escobar. Maria Júlia? Não? Nem no chat? Maria Júlia? Maria Eduarda. Tá aí. A Maria Júlia, não? Não falou nada? Maria Eduarda, sim. Maria Júlia, não. Faltou. Matheus Abreu. Matheus. Faltou. Outro. Pedro Henrique Silva. Aqui. Ótimo. Pedro Paulo. Eu tô aqui. Ô, louco. Raquel Cheverria. Raquel? Chat. Ótimo. Renan Freitas. Renan? Chat. Sete. Renata. Aqui. Ótimo. Sandriele. Eu. Sandriele tá aí?
Tô aqui, prof. Ótimo, minha amiga. Thales Carvalho. Thales. Opa! Ô, irmão, dá um salve aí. Samira. Samira, Chat. tá no chat. Caio e Silva. Caio. Eu. Excelente. Carmen Maria. Carmen. Não? Deixa eu ver aqui. A Carmen, não? Não? Então tá bom. Então faltou. Carmen faltou. Isabela Dutra. Isabela? Não? Também não. Não. Isabela tá ou não? Não. Não. E o Irineu? Irineu não, né? Então tá bom. Então, beleza. Então, fechou. Vai pro primeiro B. Vamos lá. Bom almoço aí, pessoal do ar, tá? Pessoal do ar, bom almoço. Valeu. Vamos lá, primeiro B. Vamos lá. Fica firme aí, velho. Vamos terminar essa parada aqui. Levar falta aí, não dá. Vamos lá. Ana Beatriz Ferreira Batista. Eu. Ana Beatriz Torres. Chat. Ana Maria Yuri. Eu. Arissa Oshiro. Aqui. Beatriz de Matos. Beatriz Chat. de Matos. Ótimo. Beatriz Maciel. Faltou. Bianca Aguilar. Larson. Faltou. Bianca Casimiro. Aqui. Ótimo. Cássio Bandeira. Aqui. Ótimo. Emanuele Ricardo. Eu. Ô, louco. Gabriel Henrique. Gabriel? Ih, Gabriel. Cadê o Né? Cadê o Né? Cadê o Gabriel? Não tava aí? Cadê o Né? Cadê o Né? Cadê? Ué, saiu? Ué? Saiu, velho. Tá, Gabriel saiu. Gabriela Castro Ferreira. Gabriela? Também não tá? Gabriela Castro Ferreira. Gabriela. Também não tá. Então tá, peraí. Deixa eu terminar. Tô terminando. Peraí, pô, pra você almoçar. Giovana Luiza. Aqui. Ótimo. Giovana Pavan. Aqui. Ótimo. Henrique Mendes. Bom dia. Ô, louco, velho. Henrique Yokio. Fechou. Yara dos Santos, Malta. Faltou também? Ingrid Marques. Alô? Aqui. Ótimo. Aqui passou o carro, aqui, justo na hora. Aqui. Isabela Araújo. Não? Ivan Matheus. Presente. Ótimo. João Afonso Moraes. Presente. Ótimo. João Gabriel Razuki. Não? Faltou. João Pedro Lima Garcia. Tá aqui. Ô, louco, tá aqui. Luísa de Souza Procópio. Luísa, faltou. Maria Elisa Fonseca. Fala, professor. Fala! Manuela Souza. Faltou, cara. Manuela. Maria Eduarda Campos. Aqui. Ô, louco. Matheus Borges Souto. Matheus? Não? Faltou. Milena Maria Pereira. Opa. Nicole Nogueira. Presente. Nicole? Aqui. Tá aí? Ótimo. Felipe Pereira de Almeida Garcês. Pedro Felipe. Não? Faltou. Pedro Parron. Aqui. Ô, velho. Rayane Espíndola. Rayane? Faltou? Faltou. Rebeca Gomes. A Rayane tá no chat. Ótimo, minha amiga, por avisar. Rebeca Gomes. Faltou? Faltou. Renata Aiko. Renata. Faltou. William Soquem. Ney presente. Ô, louco, velho. Muito bom. Tá. Sabrina Carpes. Faltou. Samuel Rodrigues e Silva. Opa! Hugo Tepia. Seu cara, velho. Isis Helena. Isis? Não. Isis.
Não veio para último. Ah, a Isis está ali no chat, velho. Me avisa aí. A Rayane está no chat e a Isis está no chat. Tá. Yasmin Nogueira. Yasmin? Yasmin? Aqui, Yasmin. Muito bem. Excelente. Tá bom. Opa, eu estava fazendo o contrário. Tava dando falta. Olha só. Mas já coloquei, tá, Yasmin? Fica tranquilo. Tá bom? Então, beleza, então? Tudo certo aí? Então, tá. Um abraço, tá bom? Manuela, pode falar. Pode falar, Manuela. Pode perguntar. Eu tô aqui, Manuela. Fernanda Carolina BR Mariano, primeiro A. Fernanda Carolina, primeiro A. Deixa eu ver aqui. Fernanda Carolina, primeiro A. Deixa eu ver aqui. Fernanda Carolina BR. Fernanda Carolina BR, primeiro A. Ah, tá aqui. Falta. Tava com falta mesmo, tá? Mas eu já consertei aqui. Acabei de consertar, tá? Tá ficando com falta. O que foi? Você tá dormindo na hora? Também estou aqui. Manuela Souza Lopes. Tá. Ô, Manuela, mas qual que é o seu primeiro? Primeiro A ou primeiro B? O senhor colocou falta para mim? Primeiro B. Manuela Souza Lopes. Deixa eu ver aqui. Manuela Souza Lopes. Peraí, aguenta a mão aí. Manuela Souza Lopes. Manuela Souza Lopes. Manuela Souza Lopes. Manuela Souza Lopes. Manuela. Eu coloquei falta. Manuela Souza Lopes. Estava com falta. Já tirei também. Pronto. Manuela Souza Lopes. Gravar. Show? Tá resolvido. Tá bom? Um abraço, meus amigos. Bom almoço, tá? Até a próxima, tá? Muito bem. Excelente. Deixa eu interromper a gravação. Um abraço e até a próxima, meus amigos.